Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar de região sudeste, agora a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos humanos da região sudeste. Dentre eles, né, demografia e alguma coisa também de urbanização, transporte, indústria. Vamos lá. Bem, para começo de conversa, esse é o mapa de densidade demográfica da região sudeste. A região sudeste é a região mais populosa do Brasil, né? A região que tem mais pessoas, né? E aqui a gente consegue ver um pouquinho, né, sobre a densidade demográfica do Sudeste, né, onde está vermelho é onde tem mais gente, onde está verde é onde tem menos gente, né? Então, assim, de maneira bem fácil aqui, ó, Minas Gerais, né, principalmente o norte, o Triângulo Mineiro, que é esse rabinho aqui de Minas, é onde tem menos pessoas, né? E é engraçado que não dá para falar só de natureza climática, né? Porque aqui no Triângulo, né, é uma região de cerrado, é uma área de criação de pecuária, né? Aqui em cima já é a Caatinga, né, o sertão mineiro. E aqui em vermelho, né, a gente consegue ver as maiores concentrações populacionais, né? Percebam que São Paulo é o estado aí com maior quantidade, com maior área vermelha, né? O Rio de Janeiro, que é um estado pequenininho, também tem uma grande concentração de pessoas, principalmente perto da capital. Aqui, ó, a Baía de Guanabara, dá para ver ela, né? Aqui é onde está São Paulo, Campinas, Sorocaba, o triângulo, né, das três cidades. E aqui em Minas, né, onde vai ter mais gente é perto aqui, ó, de BH, de Belo Horizonte, capital, né, de Minas. Dizendo que no Espírito Santo a densidade demográfica não é nem tão alta nem tão baixa, né? Tá no meio do caminho aí. Bem, alguns dados aí, né, para a gente olhar um pouquinho essa demografia do Sudeste brasileiro, né? Então, é, ó, população absoluta estimada para 2019, né, 88 milhões de pessoas. Para 2019, o Brasil devia ter uns 210 milhões de pessoas, né? Então dá um pouquinho menos que a metade dos brasileiros aí vivendo no Sudeste, né? O Rio de Janeiro aqui, ó, o estado com a maior população relativa, né? Seguido por São Paulo, né? A porcentagem de população urbana, né, ela é maior no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, né? Mas assim, mesmo no Espírito Santo, que é a menor densidade, dá 83, quase 84 por cento, né? Então é um percentual aí bem significativo, né? Predomina aí de maneira geral a população urbana. É, Do ponto de vista aqui, ó, de renda per capita, de PIB per capita, percebam que São Paulo, né, onde a renda per capita é maior, 47 mil, no ano de 2017 que tem o dado. Notem também, né, que assim, renda per capita não significa que todo mundo que vive em São Paulo ganha 47 mil, né? Na verdade, é a soma daquilo que é produzido, o PIB, dividido pelos habitantes. E o IDH, né, o IDH de São Paulo, também é o maior aí do Sudeste, né, já na faixa de 0,8, né? Se a gente fosse olhar, comparar com o país, já estava numa classe aí de países considerados de desenvolvidos, né? Então, 0,8 é um indicador bom, né? Os outros estados ainda estão aí na faixa de 0,7. Bem, além disso, né, como o Sudeste tem muita gente, é no Sudeste que a gente vai, e muita gente que vive na cidade, né, é no Sudeste que a gente vai encontrar aí um fenômeno, né, muito importante, que é a conurbação de metrópoles, que a gente chama de megalópole. Aqui vocês estão vendo, né, uma imagem que seria da megalópole brasileira.
A imagem noturna aqui embaixo, né, que reflete as luzes das cidades, ela é melhor para a gente ver. Então, a megalópole é o encontro de metrópoles. A gente ainda não tem nenhuma megalópole no Brasil. O que a gente tem aqui é uma megalopolização, né? Uma área de formação de megalópole. Onde essa megalópole. Então, continuando, né? Essa é a área onde está correndo aí, né, o processo de megalopolização, onde vai se localizar aí a futura megalópole brasileira. E é bem legal aqui que dá para ver, né, um primeiro estágio dessa megalópole já quase formado, já quase concluído, que é a conurbação entre três metrópoles paulistas aí, São Paulo, né, aqui é toda a região metropolitana de São Paulo, conurbada aí são a cidade de São Paulo com várias outras cidades, Campinas e Sorocaba, tá? Formando aqui até um triângulo, né? E ao longo desse triângulo, né, as rodovias aí que vão ligar essas cidades, aqui tem a Bandeirantes e a Anhanguera, aqui no meio tá Jundiaí, né? Aqui a Castelo Branco e Raposo Tavares, e aqui a rodovia do Açúcar, né? Então aqui a futura megalópole. E daqui, né, depois que essa megalópole aqui se formar, com o passar do tempo ela vai se conurbar a outra megalópole que é o Rio de Janeiro, né, as cidades aí da Baixada Fluminense. Esse eixo aqui, ó, de conurbação é a rodovia Dutra, né? Então, daqui é mais fácil formar essa daqui primeiro, né, e depois a conurbação aqui com o Rio de Janeiro. Até por isso, havia um projeto, né, de fazer um trem de alta velocidade ligando, né, essas duas cidades. Conurbação, como eu acabei de falar, é o encontro da área urbana de diferentes cidades. E é no Sudeste brasileiro que a gente vai encontrar, né, bastante exemplos de conurbação. Eu gosto desse, né, porque envolve aí duas cidades que atualmente eu trabalho, né? Cidade de Sorocaba e a cidade de São Roque. Aqui nessa imagem, as linhas vermelhas são os limites dos municípios. Dá para ver a conurbação entre, né, Sorocaba e Votorantim aqui embaixo, né? Esse cinza aqui é a área urbana dessas duas cidades, né? E o processo de conurbação acontecendo nessa região. E aqui, né, a São Roque, que eu dou aula, ela está conurbada com uma outra cidade aqui do ladinho, né, que é Mairinque, né? Essa conurbação vai acontecer ao longo da Raposo Tavares, nessa regiãozinha aqui, né? Obviamente, o porte de São Roque e de Mairinque, né, é bem menor do que Porto Sorocaba e Votorantim, mas, né, é interessante para a gente ver que conurbação não acontece só entre cidades grandes, pode acontecer também entre cidades menores. Aqui, né, no Sudeste também é onde fica a maior conurbação do país, né, que é a Grande São Paulo. Aqui dá para ver, né, esse L de ponta cabeça aqui, que é a área do município de São Paulo, conurbada aí a dezenas de outras cidades, né, da região metropolitana de São Paulo. E aqui embaixo, ó, aparece também a conurbação, ó, da Baixada Santista, onde está Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá, né, são todas cidades conurbadas aqui no litoral. Notem, né, que a conurbação aqui não encontra aqui embaixo, né? Por quê? Porque nesse espaço aqui onde está tudo verdinho é a escarpa da serra, né? Uma pirambeira desgraçada não daria para encher de casa ali, né? Pelo menos se enchesse de casa seria uma tragédia atrás da outra com um deslizamento. Como eu falei para vocês, né? Existe, né, um processo de megalopolização acontecendo aí no Sudeste, e aqui, ó, nessa imagem, também é um jeito da gente olhá-la, né? Percebam aqui aquele triângulo que eu falei, ó, conurbação de São Paulo, metrópole de Sorocaba, região metropolitana de Sorocaba, região metropolitana de Campinas, e essas três aqui formam um triângulo, né? Aqui dá para olhar melhor
sem os limites dos municípios. Aqui, né, o eixo Rio-São Paulo, né, que eu tinha falado para vocês, mas aquela imagem luminosa, ela é melhor para visualizar isso. Bem, além disso, né, a gente pode olhar para outros indicadores no Sudeste. Como eu falei para vocês, né, a gente já deu uma olhada em IDH, né? A gente olhou o IDH dos estados, dá para olhar também o IDH municipal, né, dos municípios aí. Percebam, né, que o estado que tem mais cidades aí, municípios, né, nessa corzinha aqui, ó, um marrom, né, é São Paulo. Em Minas Gerais, a gente vai ter, ó, principalmente aqui no Triângulo, uma grande quantidade de cidades, né? O que dá para ver, né, um pouquinho da diferença do nível de desenvolvimento de São Paulo para outras regiões. E em Minas, né, percebam que a região do Sertão Mineiro é aquela, né, que tem os piores indicadores sociais aí do Sudeste brasileiro. Mas, né, assim, São Paulo também tem o seu reduto de pobreza. Aqui nesse cantinho, que é o Vale do Ribeira, né, também é uma região muito, muito pobre do estado de São Paulo. Do ponto de vista industrial, né, a região sudeste também é a mais industrializada do país. E, como mostra o mapa, né, e também não é difícil de perceber ou de deduzir, São Paulo, dentro do Sudeste, né, vai ser o estado mais industrializado do Brasil, né? Dá para perceber isso, ó, pela grande quantidade aí, ó, de setores, gêneros da indústria. Aqui são só algumas informações, né, de atividade industrial, né? Então, ó, os tipos de indústria aí que predominam em cada lugar, né? Então, pega aí São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? O Espírito Santo meio que é deixado de lado nesses indicadores, porque a quantidade de indústrias ali ela é bem pequena, né? Não é tão expressiva que nem nesses três estados. Uma outra coisa interessante de lembrar, ó, isso é um mapa, né, que mostra um pouquinho da distribuição das indústrias, né? E ele é bem legal que dá para ver, ó, como a grande São Paulo, né, ainda concentra a maioria das indústrias do Sudeste, do estado de São Paulo, do Brasil. Tá? Mas mesmo assim, ó, São Paulo tem, né, houve em São Paulo um processo de industrialização para o interior. Percebam também, né, que as capitais, ó, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, são, né, os grandes centros industriais do Sudeste. No caso de São Paulo, essa industrialização, em determinado momento, né, a região metropolitana começou a perder indústrias para o interior, né, porque houve a construção aqui de eixos rodoviários, e aí as indústrias, né, passaram por um movimento chamado de disjunção produtiva. Separou a parte da produção, que foi para o interior, e a parte da administração, da gerência, né, ficou na capital. Meus alunos de Sorocaba conseguem entender isso, né? Por exemplo, em Sorocaba tem uma fábrica da Toyota, né? Mas muito provavelmente o presidente, o chefão, o cara que manda na Toyota do Brasil tem escritório em algum lugar lá em São Paulo, né? Ele não fica na cidade de Sorocaba. Aqui só, né, é o mapa rodoviário do Sudeste. Como a região Sudeste é aquela que tem mais pessoas, aquela que tem mais indústrias, aquela que é mais rica, né, é aquela que vai ter a melhor infraestrutura de transportes. Então, assim, aqui dá para perceber um pouquinho da densidade rodoviária do Sudeste, e dentro dessa densidade rodoviária, obviamente, o papel aqui de São Paulo, né, onde estão as melhores rodovias do país. Embora, né, estradas em Minas, estradas no Rio de Janeiro sejam boas, dá para perceber a diferença quando a gente sai de São Paulo, né? Você está indo aqui para a região do Triângulo, né? Você vai passar, né, por saiu de São Paulo, já começa a ter mais buraco da estrada do que o normal. Vai aqui para o sul de Minas, a mesma coisa. Entrou no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, assim, só que nada disso também
é de graça, né? Em São Paulo a gente paga IPVA e paga pedágio, né? Então, assim, teoricamente também a gente paga 2 vezes pelo mesmo serviço, né? Mas é aqui que está, né, a melhor rede de transporte rodoviário do país. E uma outra curiosidade, né, é no Sudeste brasileiro que estão, né, a maioria dos shopping centers. Aqui um dado de 2017, né, mais da metade dos shopping centers brasileiros se encontra no Sudeste. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.